E uma paciente perguntou pra mim, mas Caio, começa na infância necessariamente? A pessoa nasce com o TDAH. Até... Tá começando... Tem umas pesquisas novas aí que o pessoal tá dizendo que você pode começar a desenvolver na fase adulta, mas nada... Eu vi. Você Aí viu? eu fiquei com dúvida. Eu falei, Entendeu? agora vocês me fuderam. Então, porque, pois é, quer me porra, ferrar também. é. Pô, porque a gente tá produzindo conteúdo, a gente O paciente estuda. perguntou pra mim isso hoje. Aí E eu a- lembrei desse bendito. Falei, pô, não, Existe- mas pode ser. Então, a gente e não tal. pode falar nela É. ainda, né? Enfim. Então, seguindo lá, a pessoa nasce com... Ele é hereditário, genético, né? E, Você tem família de TDAH? cara, lá na minha família tem. Tá. E não tem só TDAH, tem bipolar. Que também é um outro transtorno Meu com pai uma era bipolar. forte influência genética, né? O meu pai, hoje a gente sabe, né? No caso, sim, ele faleceu muito cedo. Uhum. Meu pai faleceu com 30 e poucos anos de um acidente de carro. Olha aí, um dado importantíssimo para quem é TDAH e para quem tem transtorno bipolar, né? E entendendo o histórico de como foi a vida do meu pai, de como ele era, é visível, né? O fato de que ele sofria do transtorno. Entendi. Então, lá em casa tem. Então começa necessariamente na infância. O TDAH é um transtorno começa do na neurodesenvolvimento. Isso, né? Então o TDAH começa na infância, né? E obrigatoriamente você tem que ter nota baixa? Não, Não. vixe, de maneira nenhuma. Eu tinha boas Porque notas. isso é um pouco estigmatizado. É um pouco... É estigmatizado. TDAH tem nota baixa. Você vê que tá tudo errado o estigma que trouxeram sobre o TDAH. É todo errado. Aí o cara estigmatiza a criança na infância e de repente quer falar pra ela que ela tem um superpoder. Não dá pra entender. Inclusive esse povo que fala de superpoder, eu queria entender. Porque é o mesmo povo que depois quer brigar por lei no Congresso, no Senado. Ué, mas se é superpoder não tem que ter lei, cara. Você tá entendendo? A gente não precisa de lei. Eu não entendo essas coisas. Mas enfim. Não, eu tinha boas notas. Tá. Eu sempre fui um aluno que tinha boas notas. Podia melhorar, mas aí sempre ele pode melhorar se ele não fosse tão preguiçoso. Só que eu nunca estudava, nunca aprendia no colégio. Tá. Nunca aprendi no colégio. Era impossível pra mim aprender uma matéria com a professora no colégio. Tá. Primeiro, eu não conseguia acompanhar ela escrevendo no quadro. Quando ela terminava, eu estava começando aqui, ela já pagava a minha parte. Eu ficava nervoso. Toda vez. Porque, sei lá, eu me distraía, eu fazia outra coisa. E aí todo mundo conseguia copiar o quadro, cara. E eu odiava o professor que falava assim, levanta a mão quem acabou de copiar, pô, mano. Nunca conseguia. Não tinha nem começado. Não tinha nem começado. Então eu não conseguia. Não dava pra mim. E aí eu ia pra... Só que o que eu fiz? Eu vi que não dava pra estudar no colégio. Eu tenho uma frase hoje que eu falo pra galera que me acompanha, que é o seguinte: não importa qual seja a tarefa, buscar os meios para realizar a tarefa faz parte da tarefa. Né? Porque o TDAH se vitimiza pra caramba. Ah, eu não vou ler esse livro porque eu tenho TDAH. Meu amigo, se tu é um adulto, tu nunca leu um livro, tu vai falar que é por causa do transtorno, para, velho. Lê uma frase por dia, lê um parágrafo, lê uma página, sei lá, dá o seu jeito, cara. Mas se tu tem uma tarefa para fazer, faça. E quando eu era criança, a minha forma de estudar era eu ia para casa e aí eu abria o livro, eu pegava o conteúdo do livro e eu explicava para uma plateia invisível. Olha só. E escrevia num quadrinho que eu tinha do lado uns pontos importantes. Toda matéria, principalmente história, geografia, né, esse tipo de... tudo era dessa forma. Foi um método que Foi um você método, achou pra... E até hoje eu estudo assim. Tá. Até hoje, se eu preciso aprender alguma coisa, eu vou estar em pé, andando pro lado pro outro. Por que andando pro lado pro outro? O ritmo da passada pode parecer doideira. Silencia a minha mente, cara. Ajuda você se sabe organizar. aquela coisa assim, ó? Pá, Sim. pá, pá, pá. Aí eu fico ali, ó. Eu vou e volto. Vou e volto. E aí eu consigo estudar, falar, explico, me empolgo pra caramba. E aí eu acho que até me ajudou em habilidade de comunicação, isso aí, sem dúvida. Com certeza. Mas desde pequeno. A minha mãe brinca que... E eu estudava de noite, às vezes, geralmente, porque a gente com TDAH tem essa coisa da madrugada, né, cara? Que são pessoas mais noturnas, geralmente. Principalmente pra estudar, porque aí você não tem interrupção nenhuma, você não tem... Você não tem interrupção nenhuma, tá tudo em silêncio. Então, eu ficava andando pro lado pro outro, a minha mãe brincava. Lembrei que tinha fugido. Aí minha mãe brincava até assim, que ela ouvia e ela aprendia tudo que eu falava. E eu às vezes esquecia, né? Porque eu tinha TDAH, não lembrava. Mas a minha mãe, de madrugada, minha mãe falava, filho, tá na hora de você dormir, não. Eu falei, não, mãe, eu tenho que estudar isso aqui. E era assim que eu aprendia.
Assim que eu aprendi. E até hoje, se eu for estudar alguma coisa dessa maneira. E o lance... Eu queria que você falasse sobre duas coisas que muita gente pergunta. A procrastinação Sim. e o tal do hiperfoco. Tá. Como é que é isso? Vamos lá. A procrastinação ela é comum em qualquer pessoa. No TDAH ela é muito maior devido a essa dificuldade, essa produção desregulada de neurotransmissores que a gente tem. Além dessa produção desregulada de dopamina, porque o que é a procrastinação? A procrastinação é a dificuldade do cara entrar em movimento para fazer aquilo que ele tem que fazer. Né? Só que muito do que acontece na procrastinação é que as pessoas elas não entendem que elas precisam de algumas estratégias que podem funcionar para ajudá-las. Por exemplo, eu preciso de um disparo de dopamina X para eu conseguir começar a estudar e ler tal coisa, tal livro. Né? Só que às vezes essa atividade, o nosso cérebro, Caio, ele é uma máquina de previsões. Aqui a gente está conversando aqui, nesse momento teu cérebro está calculando qual vai ser a minha próxima palavra. Se de repente eu bater na mesa aqui agora, é algo que você não esperava, você tá entendendo? E dá uma assustada. Por quê? Porque o seu cérebro não previa aquilo. Sim. Né? Então, quando a gente tem que fazer uma determinada atividade, o nosso cérebro, cara, quer ficar de boa. Economizar energia, né? Ficar tranquilo na dele. Então ele vai fazer um cálculo sobre... Pô, será que eu vou ler esse livro aqui ou será que eu vou assistir o Netflix? Só que às vezes, cara, é 2 páginas do livro que vai ser chato pra caramba. E olha o que eu falei, chato pra caramba. Pro TDAH isso daí, cara, meu Deus do céu. Porque o TDAH, ele é aquele cara que se não liberar a sensaçãozinha pra ele, se não for legal, eu costumo dizer que ele é um mimado, né? Mimadinho de sensação, porque ele precisa de estímulo a todo momento, né? Ele fica pulando de sensaçãozinha em sensaçãozinha. E ele nunca consegue fazer o que deve ser feito. Isso tem que ser uma coisa que tem que ser treinada e tem que ser olhada com maturidade para os indivíduos que têm o transtorno. Né? Até porque medicação não ensina comportamento. Você pode tomar medicação e o cara vai ficar só estimulado, pulando de tarefa em tarefa, sem fazer o que precisa fazer. Como já aconteceu comigo. Você tá entendendo? Então a procrastinação, às vezes o cara tem que pensar que, poxa, eu tenho que enganar meu cérebro. Porque se ele vai calcular que um capítulo inteiro é muito, porra, eu vou falar para ele que eu só vou abrir o livro. E às vezes, cara, muita matéria que eu tinha que estudar para faculdade, etc., eu começava com o propósito de estudar só por 5 minutos. Porque quando você libera aquela dopamina inicial, você entra em movimento e você começa a sentar para estudar algo que você está fazendo, durante a atividade você já vai soltando mais dopamina, você já vai liberando mais. E aí você vai conseguindo se manter por mais 5. Dali a pouco por mais 5. Gradualmente vai... Eu vou tirar meu casaco. Pode tirar, pode tirar. Insuportável isso aqui, rapaz. Tire. A outra pergunta era hiperfoco, né? Hiperfoco, Muita gente pergunta. Uma dúvida até dos profissionais de saúde. Cara, né? O que é o tal do hiperfoco? O hiperfoco, o que é? Na realidade, não passa de um sintoma do TDAH. A galera fala que é um superpoder, não é superpoder, é um sintoma. Qual que é o sintoma? O sintoma da dificuldade de autorregulação. O cara, ele tá tão hiperfocado numa atividade que ele está fazendo que ele não consegue se regular para parar o time e ele fazer outra coisa que ele precisava. Aí aquele cara que tá no videogame precisa ir no banheiro e não vai no banheiro, não se alimenta. Aí as pessoas falam, não, sabe, mas ir no banheiro e se alimentar é um exemplo. Tá, então vamos pensar aqui. É o cara que tá hiperfocado no trabalho e começa a deixar a vida social de lado. Você tá entendendo? Começa a deixar de cuidar da saúde. O hiperfoco, o hiperfoco, ele pode ser um benefício? Essa é uma pergunta que o pessoal quer ter, né? Gosta de ter. Eu tenho minhas dúvidas. Porque se ele se tornou um hiperfoco, então ele já se tornou um sintoma e ele já se tornou algo que é prejudicial. Porque enquanto eu tenho controle de uma atividade que eu estou desempenhando, eu tenho domínio dela, então tá tudo certo. Sim. Porque você pode falar, Simon, teu hiperfoco, então, é em comunicação, é em dar aula, porque eu gosto disso pra caramba. Se deixar, eu coloco em podcast todo dia. Você tá entendendo? Mas aí que tá. Eu sei que não dá, eu sei que não posso, eu sei que eu preciso, tenho outras atividades que eu preciso desenvolver, né? Então, o hiperfoco, o que acontece? O indivíduo, ele fica com a questão do TDAH é a produção desregulada de neurotransmissores. Ele fica hiperestimulado. Ele tem uma produção a mais exagerada e ele não sai daquilo que ele está fazendo. E se tornou hiperfoco, na minha opinião, já se tornou algo maléfico.
já se porque a tornou pessoa perde a liberdade. ele perde a liberdade. O cara não consegue se controlar. Então, hiperfoco no trabalho é bom? Cara, se o indivíduo não quer desenvolver relações pessoais, não quer desenvolver, não quer praticar uma atividade física, não quer se desenvolver em outra área. Mas a gente sabe que quando fala de saúde mental, nós estamos falando aqui, ó, de relação com outras pessoas, nós estamos falando de alimentação, nós estamos falando de sono, nós estamos falando de uma série de coisas que o indivíduo que às vezes está hiperfocado em algo, em algum projeto, em alguma coisa, ele vai estar deixando de lado. Essa é a minha opinião sobre, né? Porque o hiperfoco, ele é, como você falou no início, algumas pessoas acham que é um superpoder e isso romantiza... Romantiza, mais uma o vez, transtorno, né? Mais uma vez romantiza.